que é estar na presença do Senhor. Eu convido você a meditar sobre esse texto que nos fala sobre a definição de família, os tipos de família que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia nos fala sobre a determinação de Josué quando este disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo de número 24, verso de número 15. A definição de família é para além das pessoas que compõem a família. Hoje nós ouvimos falar muito sobre pessoas que entendem família apenas como sendo a família tradicional, né? A defesa da família tradicional seria a defesa da composição de um pai, de uma mãe e de filhos. Mas nós, da Igreja Metodista Reconciliadora, falamos em família diversa. A família diversa é aquela que é constituída e unida por laços afetivos. Aquela que o fundamento maior não são as pessoas, mas os laços afetivos que compõem os relacionamentos. E dentre esses laços afetivos, o maior de todos é o amor. Onde há amor, há família. A família, ela deve ser estruturada e deve ser vinculada, fortalecida pelo amor. Entendendo isso, queridos, nós entendemos que a família diversa, ela é respaldada pela Bíblia. Não existe uma composição fechada dizendo que apenas uma família que tem pai, mãe e filhos é aceita pela Bíblia, de maneira alguma. A Bíblia nos apresenta formatos diversos de família. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia a família diversa, a família substituta, a família monoparental, a família afetiva, a família parental, a família nuclear, a família expandida, a família modelo. O que seria a família substituta? A Bíblia nos diz em Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 10, que Moisés foi criado por pessoas que não foram os seus pais biológicos. Uma família substituta adota Moisés e passa a criá-lo. Moisés é abençoado por Deus, já era escolhido pelo Senhor para ser o libertador da nação de Israel, e depois o estadista, alguém que organizaria a nação, estruturaria as leis, faria com que essa nação se fortalecesse. Moisés foi criado por uma família substituta. Não foi a sua mãe biológica, não foi o seu pai biológico, mas a Bíblia nos diz que a filha de Faraó passa a criar Moisés. Nós encontramos o exemplo de Samuel também. Samuel foi criado por um homem. Samuel foi criado pelo sacerdote Eli. O profeta Samuel foi entregue pela sua mãe ao sacerdote que o criou. O criou para ser profeta da nação de Israel. Olha que interessante. Moisés foi criado pela filha de Faraó, se tornou depois o libertador do povo de Israel. É claro, a irmã de Moisés, Miriam, o acompanhou por um bom tempo, porque ela era uma das escravas que estava na casa da filha de Faraó. Depois nós encontramos o profeta Samuel, que é criado pelo sacerdote Eli. Isso nos fala de uma família substituta. Com certeza Moisés criou vínculos afetivos com a sua mãe substituta. E também Samuel criou vínculos afetivos com o sacerdote Eli. Percebe então que a Bíblia nos dá possibilidade de formação, de arranjos familiares. Nós encontramos também a família monoparental, uma família constituída por mãe e filhos. Uma mãe criando seus filhos sem a presença do pai. 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 1. A Bíblia nos diz que uma mãe clama ao profeta por ajuda, porque ela criava os seus filhos sozinha e não tinha condições de pagar as suas dívidas. Percebe então que existe uma outra possibilidade. Quantas mães hoje em dia criam seus filhos sozinhas? E nós não podemos dizer que essas mães e os seus filhos deixam de ser famílias porque não estão dentro do padrão tradicional. Pelo contrário, os laços afetivos que unem essas pessoas dizem e testemunham de que essas pessoas são, sim, família na presença de Deus, porque o fundamento maior é o amor que as conduz. Nós temos a família afetiva. Encontramos, por exemplo, na história de Ruth. No livro de Ruth, nós encontramos a história de Nora, Orfa e Ruth. Nora, Orfa e Ruth. Ruth, ela era uma das escravas que estava na casa da filha de Faraó. Depois nós encontramos o profeta Samuel, que é criado pelo sacerdote Eli. O profeta Samuel foi entregue pela sua mãe ao sacerdote que o criou. O criou para ser profeta da nação de Israel. E também Samuel criou vínculos afetivos com a sua mãe substituta.
e sogra, as duas vivendo juntas com votos de fidelidade e companheirismo, se constituíram uma família. Não porque eram homossexuais, não é isso que eu estou dizendo que as duas tinham laços afetivos muito fortes, laços de amor entranháveis, que fizeram com que elas permanecessem juntas, apesar das dificuldades, apesar do que dizia a lei, apesar do que dizia a sociedade. Elas permaneceram unidas porque tinham afetividade, porque tinham vínculos fortes de amor. Isso fez com que a nora e sogra permanecessem juntas. A constituição familiar afetiva acontece na história de Ruth. Encontramos também, queridos, a família parental, né? A Bíblia nos fala sobre a história de Esther. Esther foi criada por Mordecai, né? Que era um dos seus parentes. Você vai ler lá em Esther, capítulo de número 2, verso de número 7. Esther não foi criada pelos seus pais biológicos, não foi criada por irmãos. Esther foi criada por um parente, né? Um parente que a adotou, assumiu a responsabilidade de educá-la e de fazer com que ela se fortalecesse, e depois Esther também se torna uma pessoa importantíssima na história do povo de Israel. Então, mais uma possibilidade familiar, uma adoção parental. Nós encontramos também a família nuclear, né? Isaac e Rebeca e seus 2 filhos. Aqui uma família dita família tradicional, né? Um pai, uma mãe e seus 2 filhos. Gênesis capítulo de número 25, verso de número 28. Mais uma possibilidade de família. Isaac e Rebeca criam seus filhos na presença do Senhor. Encontramos também a família expandida. O que seria, na verdade, essa família expandida? A família expandida são todos vocês que participam de momentos como este. Nós estamos ligados por laços afetivos, amamos uns aos outros em Cristo Jesus e todos fazem parte dessa família estendida. Todos aqueles que fazem parte, que cumprem a vontade de Deus, que estão na presença de Deus, fazem parte de uma família espiritual. Nós estamos conectados uns aos outros por laços afetivos. E essa conexão, ela é tão forte, queridos, que a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo compara a nossa ligação em comunhão como se fôssemos um corpo. 1 Coríntios, capítulo de número 12, o apóstolo Paulo diz que nós estamos conectados uns aos outros por um só Espírito, unidos por um só batismo e fazemos parte de um só corpo. E todas as peças, todos os membros deste grande corpo são importantes. Por isso nós dizemos, nós enquanto família temos a importância de estarmos unidos, conectados, em comunhão. A família estendida são todos aqueles que professam a mesma fé, são todos aqueles que têm o mesmo Espírito, são todos aqueles que clamam ao mesmo Deus. Graças a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. A Leni compartilha conosco. Eu e Francis nos sentimos muito bem quando estamos com nossos familiares, principalmente por eles nos respeitarem e nos reconhecerem como um casal. No meio de tantos preconceitos, somos referência quando somos familiares, quando os nossos familiares precisam de conselhos. Graças a Deus por isso. Olha que bênção. Possibilidades de arranjos familiares diferentes. A Bíblia nos mostra, então, a família parental, a família nuclear, a família expandida. A Bíblia nos mostra a família substituta, a família afetiva, e nós chegamos à família dita família modelo. O que seria a família modelo? Será que a família modelo seria o exemplo de família tradicional para os dias de hoje? Acredito que não. E quem pensa dessa maneira está redondamente enganado, porque a família modelo, que é a família do próprio Cristo, era uma família composta por José, que não era pai de Jesus, e por Maria, que não teve relacionamento sexual com José para ter Jesus. Pelo contrário, o Espírito Santo gerou em seu ventre Jesus. Perceba que
José, não sendo pai de Jesus, e Maria se encontrando grávida pelo Espírito Santo, fogem à regra da tradição, fogem à regra daquilo que seria o normal para a cultura dos judeus. Mas a Bíblia nos diz que José, mesmo não sendo pai biológico de Jesus, assumiu o papel de pai de Jesus. E Maria assumiu a responsabilidade de carregar em seu ventre a pessoa de Jesus gerada pelo Espírito Santo. José assumiu o risco de ser difamado perante a sociedade. Maria assumiu o risco de ser apedrejada pela sociedade. Os dois assumiram o papel de pais de Cristo, aquele que salvaria a humanidade. Então, a família modelo não é a família que segue o padrão tradicional que a sociedade preconiza, que a sociedade diz que é o correto. A família modelo é aquela que é composta pela obediência, é aquela que é composta pelo amor, é aquela que é composta pela coerência com a vontade divina. Pessoas que entendem a vontade de Deus, pessoas que estão dispostas a aceitar a vontade de Deus. E mais do que isso, pessoas que estão dispostas a assumir o risco de ser diferentes no meio daqueles que se dizem iguais. De fazer a diferença em meio àqueles que estão se dizendo iguais. Por isso nós dizemos que a família diversa, ela é totalmente aceitável na presença de Deus. E qual seria, queridos, o propósito da família? Por que é que existe família? A família é constituída como representação física da maneira como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se relacionam entre si como família divina. A família é o berço, o princípio. É o ambiente microsocial onde os herdeiros dos céus iniciam a sua caminhada, onde aprendemos valores e nos relacionamos como cidadãos do céu. Você consegue perceber que nós crescemos quando nós convivemos em família, crescemos em princípios, porque aprendemos princípios com as pessoas que estão conosco, com as pessoas que Deus colocou à nossa volta. Se são pessoas que nos amam e vivem dentro de um ambiente de amor, todo ambiente de amor gera princípios bons. Todo ambiente de amor gera princípios para a vida. Quem é criado em um ambiente de amor não despreza ninguém, não pratica o bullying, não discrimina ninguém. Quem é criado dentro de um ambiente de amor não rouba, não mata. Quem é criado dentro de um ambiente de amor não defrauda, não passa a perna em ninguém. Quem é criado em um ambiente de amor tem princípios de misericórdia, de perdão, se arrepende, reconhece os seus erros, reconhece as suas limitações, reconhece as suas falhas. Na família, nós somos edificados em amor. Como é que nós podemos edificar um altar em nossa família? Primeiro, nós precisamos aprender a exercer a misericórdia. Os bons relacionamentos não são constituídos pela punição dos que erram, mas pelo exercício da misericórdia dos justos. Precisamos desenvolver a prática da oração em família. Quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida? Quem são as pessoas que convivem com você, que você pode chamar de família? Essas pessoas que estão na sua vida por amor, fundamentadas em amor, ore com essas pessoas. Busque a Deus juntamente com essas pessoas. Desenvolva a prática de agradecer a Deus pelo alimento, pela veste, pela casa, pelo emprego. Desenvolva a prática da oração. Desenvolva a prática da leitura bíblica em família. Se reúna com as pessoas que você ama para ler a Bíblia. Desenvolva a prática de ouvir louvores em casa, adorar a Deus. Desenvolva a prática do diálogo. Nós precisamos aprender a ouvir e não apenas falar. A Bíblia nos diz em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 19. Sejam prontos a ouvir e tardios em falar. Nós precisamos viver dentro de um ambiente de compartilhamento, compartilhando experiências que sejam boas ou que sejam frustrantes também. Isso faz com que nós cresçamos e sejamos edificados, porque o testemunho de um fortalece o outro. Desfrutem de momentos de comunhão durante as refeições.
Nós precisamos ter mais momentos para conversar, para brincar, para sorrir, fora a televisão, tirando da nossa frente o computador, desligando um pouco o celular, saindo um pouco do WhatsApp, do Facebook, saindo das mídias sociais, nós precisamos desconectar um pouco. Nós precisamos evitar também, durante esse período de tribulação, de dificuldades, a overdose de informações, que às vezes nós só falamos em coisas ruins. Precisamos também trazer notícias boas para a nossa convivência. Precisamos também desenvolver a prática de usar palavras boas, palavras de elogio, palavras de educação. Isso fortalece os vínculos, dizer obrigado, dizer por favor, elogiar alguém pelo bem que foi feito, ou até mesmo ajudar alguém que está em falta, alguém que cometeu um erro. A vida em família não é fácil. A família passa por crises, mas a mesma família que passa por crises, passa por dificuldades. Esta família, ela encontra dentro da sua convivência a capacidade de se refazer, de perdoar e de prosseguir. Em família nós temos dificuldades, mas encontramos as soluções para essas dificuldades também estando em família. Graças a Deus